Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Prof. Mendes, trazendo para vocês mais um super resumão de todo o conteúdo de todos os vídeos que foram trabalhados na semana do dia 26 de março até o dia 1º de abril. Mas claro, antes de vocês começarem a assistir esse vídeo, peço para você se inscrever, ativar o sininho para poder receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui diariamente, deixar o teu joinha, deixar o teu like para que o YouTube possa indicar esse canal e esses vídeos para mais e mais pessoas, e agradeço desde já a companhia de todos vocês. E bora pro vídeo. Após colisão frontal de dois veículos, o motorista de um dos veículos está inconsciente. Nessa situação, a conduta mais indicada para o socorro da vítima é: letra A, retirá-la do veículo e levá-la para uma área mais ventilada. Letra B, deitá-la do lado direito e observar a sua respiração. Letra C, informar ao serviço de socorro seu estado de inconsciência e seguir as orientações recebidas. Ou sentá-la com a cabeça estendida para trás, a fim de facilitar a respiração. A correta será a letra C, informar ao serviço de socorro o seu estado de inconsciência e seguir as orientações recebidas. A distância de frenagem é definida como, notem bem, frenagem. Se é frenagem, o motorista vai estar freando, tá? Então, na letra A ele fala aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. Essa é a distância de segmento ou de segurança. Letra B, soma da distância de parada e de reação. Essa soma não existe. Existe a soma da reação mais frenagem, que gera parada, tá? Letra C, soma de distância de reação com distância de segmento também não existe. A única soma que vai existir é a reação, que é do momento que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou os freios, e a frenagem, que é a letra D, aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total. A única que vai somar é reação mais frenagem, que vai ser igual à parada. E neste caso, aquela, desde que o condutor acionou o freio e continuou freando até a parada total do veículo, distância de frenagem. Devido à importância supervalorizada que alguns motoristas dão aos veículos, esses motoristas acreditam que importância supervalorizada é você dar um valor maior além do que aquele bem realmente vale. Tipo valor emocional, é isso a importância supervalorizada. O meu carro é maior, meu carro é melhor, a cor é mais bonita, meu carro é mais caro, meu carro é mais novo. Isso é importância supervalorizada. E quando eu acho que o meu é melhor que o teu, logo eu vou entender de maneira errada, claro, mas eu vou entender que quanto melhor o veículo, mais direitos e menos deveres o motorista tem. Então, nesse caso, a resposta correta é a letra D. A importância supervalorizada é acreditar que quanto melhor o veículo, mais direitos e menos deveres o motorista tem. A placa A35 significa: como é uma placa A, é uma placa amarela, é uma placa de advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Placas amarelas são situações futuras. Nesse caso, nós temos o quê? Uma vaquinha. Então, é animais na pista, na letra A. Eu até coloquei aqui, as duas plaquinhas para vocês verem a diferença entre animais e animais selvagens. Animais é quando tem o desenho da vaquinha. Por quê? A vaquinha é um animalzinho mais comum da gente encontrar, da gente ver. Já os animais selvagens, que tem o desenho ali do cervo, é um animal mais difícil de encontrar, mais difícil de ser visualizado. Então, a placa da vaquinha significa apenas animais na pista. Não é animais selvagens, nem local de exposição, nem animais sendo alimentados, que não faz sentido algum. Só a vaquinha na placa é animais, e esse outro animalzinho ali, que creio eu que seja um cervo, aí são animais selvagens. Então, vejam bem para vocês não confundirem animais, que é a plaquinha,
e a outra que é de animais selvagens. De acordo com as alternativas abaixo, qual a melhor escolha em situação de emergência? Lembre-se daquela dica que eu sempre deixo aqui no canal, que não é válido para todas as questões. Mas quando você chegar numa questão, numa alternativa, que você não faz ideia da resposta e precisar chutar, você não sabe a resposta, você vai ter que chutar de qualquer jeito. Escolha a alternativa que for mais longa, que for mais comprida. 90% das vezes vai ser a resposta correta. Nesse caso, letra A, abandonar o veículo na via? Vocês não vão. Nem vão buzinar na letra C, nem conservar o veículo na via na letra D. Vocês irão na letra B de bola. Retirar o veículo do fluxo de trânsito e sinalizar com o triângulo e o pisca-alerta. Retirar o veículo do fluxo de trânsito e sinalizar com o pisca-alerta. Qual das alternativas abaixo são condições adversas de via? Primeiro, o que são condições adversas? São fatores ou combinação de fatores. Se perguntar o que são condições adversas, anotem aí, fatores ou combinação de fatores. Se perguntar quais são, vai ser difícil vocês lembrar todas as 8, mas vocês vão pelo macete, vão contar a alternativa que tem 8 itens e vão marcar por que será a resposta correta. E nesse caso, ele quer as condições de via. O que é via? Via é o chão, é a superfície, é o espaço físico por onde transitam pessoas, veículos e animais. A rua da tua casa, a calçada da tua casa, o estacionamento do shopping, do supermercado, todos esses locais são vias. Logo, as condições adversas da via serão todos os defeitos que essa via apresentar. Neste caso, a letra C, desvios e buracos, será a alternativa correta. Via é o chão, é a superfície, é o espaço físico por onde transitam pessoas, veículos e animais. E as condições adversas serão os defeitos que a via apresentar. Considere as situações abaixo. Então, aqui ele está dando para nós 3 números romanos e ele quer saber em quais situações que nós temos infração de trânsito passível de multa, ok? Letra A, parar o veículo nos viadutos. Parar os veículos nos viadutos é sim uma infração de trânsito passível de multa e inclusive de remoção. Parar o veículo na contramão de direção. Parar na contramão também é uma infração de trânsito. Se estiver estacionado teoricamente num local correto, mas só na direção errada, não vai gerar a remoção, mas é sim uma infração. Agora, parar o veículo nas esquinas a 7 metros do bordo do alinhamento da via. Resumindo, da esquina, não será infração, nem a 7 metros, nem 6 metros, nem 5 metros. Parar nas esquinas para constituir infração terá que ser a menos de 5 metros e não a menos de 7, como ele coloca na questão. Logo, as alternativas corretas é a 1 e a 2, que é infração de trânsito passível de multa. Inclusive, eu coloquei no cantinho ali, ó, essa outra questão que pode ser que caia para vocês. Ele dá o desenho, tá apontando, né, o alinhamento da via transversal e ele quer saber qual a distância que vocês irão manter do bordo do alinhamento da via transversal, que nesse caso a resposta correta será 5 metros. Então, 7 metros não é infração. A distância correta do bordo do alinhamento da via transversal será de 5 metros. 5 metros é a distância que vocês precisam parar, respeitar em relação à esquina. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve aguardar o final da travessia. Então, aqui nós temos o ciclista que está atravessando a via e o sinal ficou verde para o carro. O que o motorista do veículo precisa fazer? Aguardar o final da travessia. Aguardar o final da travessia. E pode ser que caia também essa, que daí ele inverte.
ele fala do pedestre. Então, ele diz: uma vez iniciada a travessia do pedestre em local que houver sinalização semafórica de controle de passagem e ocorrer a mudança do estágio do semáforo, liberando a passagem dos veículos. O que o pedestre vai fazer? O pedestre irá completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. E os veículos, o motorista irá aguardar o final da travessia. Os veículos, quanto à categoria, classificam-se em oficial, representação diplomática, particular, aluguel e de aprendizagem. A classificação por categoria está relacionado com a placa. A categoria é a placa, são os veículos que têm a diferença na placa. Oficial é uma placa diferente, representação diplomática é outra placa, particular é outra e aluguel e aprendizagem é outra. Então, a categoria é a classificação dos veículos quanto à placa, que vai ser oficial, representação diplomática, particular, aluguel e de aprendizagem. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos será considerada uma infração gravíssima, terá multa e suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo e o recolhimento da CNH. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos será considerada infração gravíssima, 7 pontos, terá multa, suspensão do direito de dirigir e retenção do veículo e o recolhimento da CNH. Então, vocês vão ter a infração, que vai ser infração gravíssima, vocês vão ter a multa e a suspensão do direito de dirigir, que será a penalidade, e vocês terão a medida administrativa, que vai ser a retenção do veículo e o recolhimento da CNH. Então, aqui vocês terão 2 penalidades, que é a multa e a suspensão do direito de dirigir, e vocês terão também 2 medidas administrativas. Lembrando que as medidas administrativas sempre começam com a letra R. Neste caso, retenção do veículo e o recolhimento da CNH. Sobre a forma de dirigir, quais das situações abaixo podem causar riscos no trânsito? Quando ele fala em riscos no trânsito, são as atitudes negativas, são as atitudes que vocês devem evitar, que vocês não devem fazer. Neste caso, fazer movimentos ou manobras bruscas sem sinalizar. Fazer movimentos ou manobras bruscas sem sinalizar pode sim causar risco no trânsito, pode ocasionar um acidente. Agora, na letra A, evitar acender cigarros, evitar apanhar objetos dentro do veículo em movimento e atender ao telefone. Notem que ele tem a palavra evitar. Então, se você vai evitar, você não vai fazer, isso não vai causar risco no trânsito. Você não vai ter um risco de acidente quando você evita distrações, você evita acender o cigarro, evita apanhar objetos. Se você está evitando, você não vai causar um risco, você vai evitar um risco. Agora, fazer movimentos ou manobras bruscas sem sinalizar vai aumentar, pode causar um acidente de trânsito. É uma infração gravíssima. Infração gravíssima são todas aquelas infrações que, além de colocar a sua vida em risco, também coloca a vida da outra pessoa. Infração gravíssima, ela vai ter uma pontuação de 7 pontos. Neste caso, ultrapassar pelo acostamento e cruzamentos. Ultrapassar pelo acostamento, ultrapassar em cruzamentos, que no caso seriam as esquinas, são situações que geram risco para a sua vida e para a vida dos demais. Portanto, é uma infração gravíssima com 7 pontos. Ultrapassar pelo acostamento, ultrapassar em cruzamentos, esquinas, interseções, é infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Um veículo com freio a disco na dianteira e com tambor na traseira
está com as lonas desreguladas. Na frente vocês vão ter o freio a disco, que é com pastilha, e atrás vocês vão ter o freio a tambor, que é com lona. É uma lona que fica dentro do tambor, dentro do disco, que não é tão eficiente quanto o freio a disco. E ele diz o seguinte: esta configuração acarreta o seguinte problema: maior curso do pedal de freio. Por quê? Porque o seu freio está desregulado ou ele tem algum tipo de desgaste, vocês precisarão pisar mais no pedal do freio. Pisar mais, que eu digo, o pedal vai ter que ir mais profundo, e vocês também precisarão pisar com mais força. Por isso, o maior curso do pedal de freio, ou seja, o curso, o pedal, o trajeto que o pé do freio vai fazer, que o pedal do freio vai fazer, vai ser maior. Portanto, o maior curso do pedal de freio, maior curso do pedal de freio. E se ele falar no sistema de freio, lembrem-se sempre que vocês irão verificar fluido de freio. O fluido de freio que pode ter algum tipo de vazamento, algo assim, se ele estiver baixando. Se o fluido de freio estiver baixando, é porque provavelmente tem algum vazamento no sistema de freio. Devemos estar sempre atentos ao painel de instrumentos. O painel de instrumentos é o painel do carro, tá? Todas aquelas luzinhas lá que se acendem. Caso apareça acesa uma luz de advertência vermelha, isto indica: a gente tem que puxar pelas placas de regulamentação, que são as placas vermelhas, que ditam regras, restrições e obrigações, certo? Toda vez que vocês verem uma placa vermelha, vocês têm que reagir, vocês têm que fazer algo. A mesma coisa acontece quando no carro, no painel do carro de vocês, acendeu uma luz vermelha. Está dizendo que tem um perigo, tem alguma coisa errada, alguma coisa não está funcionando corretamente. Portanto, é sinal de anomalia em algum sistema do veículo. Toda e qualquer luz vermelha que acender, eu aconselho vocês a parar e procurar um socorro mecânico, porque é um sinal de anomalia no sistema aí do teu veículo. Portanto, qualquer luz vermelha que acenda no painel do teu carro é sinal de anormalidade em algum sistema do veículo. Sinal de anormalidade em algum sistema do veículo. Sempre que acender qualquer luz vermelha no painel do teu carro, vocês irão parar e chamar o socorro mecânico, chamar o socorro especializado. Em determinado ponto de sua viagem, o motorista depara-se com um capotamento que acabara de acontecer. Nesse caso, deve-se. Então, vocês têm 3 números romanos e vocês precisam identificar desses 3 quais deles estão corretos. Então, o número romano 1 fala em garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar socorro. Com certeza, essa é uma alternativa correta. Sabendo disso, vocês já podem descartar a letra A qual não tem o número 1. O 2, ele fala em remover as vítimas do veículo. Gente, vocês não vão remover as vítimas do veículo, nem retirar capacete de motociclistas. Portanto, as que têm o número 2, vocês já podem descartar, que é a letra B e a letra D. Como nós já descartamos letra A, letra B e letra D, só restou a resposta correta, que é a letra C, sem nem nós termos lido o último item que fala em informar, ouvir, aceitar e ser solidário com a vítima. Então, estão corretos número romano 1 e número romano 3. Garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar socorro, informar, ouvir, aceitar e ser solidário com as vítimas. Só está errado o número 2, porque fala em remover as vítimas. Vocês não vão remover as vítimas, não vão movimentar as vítimas e também não vão retirar o capacete de motociclistas. Agir com cortesia e solidariedade no trânsito significa: letra A, respeitar os direitos dos outros usuários das vias e ser tolerante com eventuais ações indevidas. Sim, com certeza. Respeitar os direitos dos outros usuários das vias
e ser tolerante com eventuais ações indevidas é uma maneira de agir com cortesia e solidariedade. Agora, sair do veículo e ajudar o pedestre a atravessar a rua não tem como. Fazer novos amigos até pode ser, mas isso não é ser solidário. E dar passagem aos outros veículos, ainda que esteja aberto para você, também não. Então, a resposta correta é a letra A. Lembrando que no trânsito todos temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. O condutor, na direção de um veículo em movimento, precisa ver tudo o que acontece. Lembrem-se da visão 360. Significa que vocês precisam estar atentos ao que acontece ao redor de vocês, ou seja, a letra A, à sua frente, lados direito e esquerdo e também atrás do veículo. Cuidem e corram quando aparecer a palavrinha somente. Fujam, não marque, porque vai estar errado. Então, letra A, à sua frente, lado direito, esquerdo e atrás do veículo. Não é a letra B, à sua frente somente, nem a letra C ou a letra D, porque ele fala à frente do lado direito ou do lado esquerdo. A visão, ela precisa ser 360. Na sua frente, lado direito, lado esquerdo e também atrás do seu veículo. Visão 360. Sua frente, lado direito, lado esquerdo e também atrás do seu veículo. Visão 360. Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir será punido com. Nesse caso, vocês têm que cuidar, porque toda vez que tiver algo errado, algo faltando, seja com vocês ou com o veículo, sempre vai gerar a retenção. Então, não é algo tão grave assim para gerar a apreensão da carteira. A apreensão da carteira seria numa situação muito grave. Tá dirigindo alcoolizado, tá causando risco, já tá com uma cassação, com uma suspensão, algo assim, algo muito mais grave. E também não é só multa, porque tem algo errado, tem algo para arrumar. Toda vez que tiver algo errado, algo faltando, algo para arrumar, vai gerar a multa mais a retenção para regularização. Então, multa e retenção. No caso, multa e retenção para regularização. A energia elétrica que o carro utiliza é fornecida ao carro pelo. Primeiro, a energia elétrica ela será produzida por quem? Pelo dínamo, nos carros mais antigos, e pelo alternador nos carros mais novos. E quem vai armazenar essa energia produzida será a bateria. Portanto, a resposta correta é a letra B, bateria, e pelo dínamo barra alternador. Ou seja, o dínamo e o alternador são os que irão fabricar e a bateria será quem vai armazenar. E aí eu já aproveitei e colocar para vocês essas 3 questões aqui que podem cair. Então, a primeira que nós vimos, que está ali embaixo, a energia elétrica que o carro utiliza é fornecida ao carro pelo bateria e pelo dínamo barra alternador. Sobre a bateria, ainda podem cair essas 2 outras questões. Primeiro, sobre a função. Qual é a função da bateria? Armazenar e fornecer corrente elétrica. Só isso, nada além. E se perguntar sobre a manutenção, quando o nível de água desse tipo de bateria de um veículo automotor estiver abaixo do normal, o que vocês irão fazer? Completar com água destilada. Então, a função da bateria, armazenar e fornecer corrente elétrica. A manutenção da bateria será completar com água destilada. E sobre a energia produzida, bateria, dínamo barra alternador. A distância de reação é definida como? Bom, o que é reação? Reação é quando você reage a alguma coisa ou a alguma situação. É uma atitude que você irá tomar, certo? Então, na letra A não é soma de distância de parada com frenagem, não existe.
A única soma que poderá existir é reação mais frenagem, que gera parada. Na letra B, o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Exatamente, isto é reação. Ele está reagindo. O veículo da frente fez uma frenagem brusca. O que ele vai fazer? Ele vai reagir. Ele não vai bater no carro da frente. Ele vai fazer o quê? Ele vai tirar o pé do acelerador e acionar o freio. Ele reagiu. Então, é o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio, ok? Na letra C, ele fala aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. A que permite uma manobra de emergência é a distância de segmento ou de segurança, que é que você mantém do carro da frente, que é medida em 2 segundos, que é aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. E na letra D, novamente, não tem como somar segmento e frenagem. Só tem como somar reação e frenagem. Reação, como nós vimos, é o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Quando ele continuar freando até a parada total do veículo, vai se chamar distância de frenagem. E quando nós juntamos tudo, desde o momento que ele viu o perigo, tirou o pé do acelerador, acionou o freio, continuou freando até o carro parar completamente, aí nós teremos a distância de parada. E distância de segmento ou de segurança, que é que vocês mantêm do carro da frente, que permite uma manobra de emergência, uma manobra segura e que é medida em 2 segundos. Para o condutor aumentar a aderência na traseira do veículo durante uma curva, deve acelerar um pouco o veículo, porém, sem ultrapassar a velocidade máxima permitida para o trecho em questão da via. Para o condutor aumentar a aderência na traseira do veículo durante uma curva, deve acelerar um pouco o veículo, porém, sem ultrapassar a velocidade máxima permitida para o trecho em questão da via. Lembre-se que dentro da curva vocês jamais irão frear. Vocês irão reduzir a marcha antes de entrar na curva e vão entrar na curva acelerando. Claro que acelerando pouco, sem exagero e principalmente sem ultrapassar a velocidade máxima permitida para o trecho em questão da via. E principalmente, não se deve frear dentro da curva, senão vocês vão passar direto e não vão conseguir fazer a curva. Com relação ao exame de direção veicular, considere. Pessoal, cuidem porque ele está falando do exame, ele não está falando da PPD, certo? Então, ele está dando para nós 3 números romanos e nós vamos identificar o que é correto. O 1, ele fala que desobedecer a sinalização semafórica constitui falta eliminatória no exame de direção veicular. Sim, por quê? Furar o sinal vermelho ou mesmo a placa de pare é uma infração gravíssima com 7 pontos. Se você passar direto no semáforo ou na placa de pare na sua prova, sim, isso constitui uma falta eliminatória. 2. O candidato que cometer uma falta grave será automaticamente reprovado? Não, não será. Ele vai ser reprovado se ele cometer uma falta eliminatória. Uma falta grave no exame de direção são 3 pontos, uma falta média é 2 pontos e uma falta leve é 1 ponto. Durante o exame, cuidem bem, durante o exame de direção, o candidato pode perder até 3 pontos que ele não será reprovado. Então, se ele fez uma infração grave, automaticamente ele perdeu 3 pontos. Mas se ele não cometeu mais nenhuma outra, ele vai sim ser aprovado. E o 3, o candidato à obtenção da CNH na categoria A que iniciar a prova sem estar com o capacete devidamente ajustado à cabeça, será automaticamente reprovado no exame de direção veicular? Sim,
Por quê? O capacete ele é um item obrigatório. Se você tiver sem, vai gerar uma infração de natureza gravíssima. Então, ele tem que estar na cabeça, a jugular tem que estar ajustada, certo? E a viseira tem que estar baixada. Então, estão corretos número romano 1 e número romano 3. A 2 está errada. Os equipamentos, chave de roda, macaco e triângulo no veículo são de porte obrigatório. O teu carro tem que ter obrigatoriamente por lei chave de roda, macaco e triângulo. São itens obrigatórios se você for fazer uma vistoria, uma inspeção veicular e não tiver qualquer um desses itens, você não vai conseguir fazer, porque eles são de porte obrigatório. Chave de roda, macaco e triângulo são de porte obrigatório. Deixar de remover o veículo em acidentes sem vítimas para não atrapalhar o trânsito é considerada uma infração média com multa. Deixar de remover o veículo em acidentes sem vítimas para não atrapalhar o trânsito é considerada uma infração. Se não tem vítima, vocês podem remover os veículos. E se vocês não fizerem isso, não remover o veículo, ou mesmo os restos do veículo que possam ter ficado espalhados na via, isso vai sim gerar uma infração média com multa. Uma infração média que são 4 pontos e mais a multa. Deixar de remover o veículo em acidentes sem vítimas para não atrapalhar o trânsito. É uma infração de natureza média com multa. Infração média, 4 pontos mais multa. Quanto à sinalização, considere. Novamente, nós temos 3 números romanos e ele quer saber desses 3 números romanos os quais estão corretos. No 1, ele fala que as ordens do agente de trânsito têm prevalência sobre as normas de circulação e outros sinais. Isso é uma afirmativa verdadeira. Tem até uma questão que cai com bastante frequência, que fala que vocês estão lá parados, aliás, vocês estão se aproximando do semáforo, o semáforo tá vermelho, mas o agente manda vocês avançar. O que vocês vão fazer? Vocês irão acatar as ordens do agente e avançar, porque as ordens do agente irão prevalecer sobre todas as demais sinalizações. Na 2, ele fala que as indicações do semáforo têm prevalência sobre os demais sinais. Sim, se você chegar numa esquina e tiver uma placa e tiver um semáforo, vai prevalecer a informação que estiver no semáforo, porque o semáforo ele tem prevalência sobre os demais sinais e o agente de trânsito tem prevalência sobre o semáforo e também os demais sinais. E na terceira, ele fala que as normas de trânsito têm prevalência sobre as indicações dos sinais. Não tem. Então, a ordem correta é: o agente de trânsito ele vai prevalecer sobre todas as demais, e em segundo, o que tiver no semáforo, as ordens do semáforo, irão prevalecer sobre as demais. Então, estão corretos os números romanos 1 e 2. Qual das situações abaixo contribuem para o aumento da poluição atmosférica? Pessoal, cuidem bem, porque ele não está falando da preservação. Ele está falando do aumento da poluição, o que contribui, o que aumenta a poluição. O que vai aumentar a poluição? Transitar com excesso de peso. Evitar aceleradas bruscas e frenagens excessivas não vai aumentar, vai diminuir a poluição. Agora, transitar com excesso de peso, você vai precisar de uma marcha mais pesada. A marcha mais pesada vai consumir mais combustível. Se consome mais combustível, polui mais o meio ambiente. A mesma coisa acontece quando você coloca no teu carro pneus mais largos do que é aconselhável. Você vai ter um espaço maior, um atrito maior, teu carro vai ficar mais pesado, vai precisar de mais combustível, ou seja, vai ficar menos econômico
e vai poluir mais o meio ambiente. O condutor que assume um comportamento seguro é aquele que, agora sim, diferente da poluição, agora ele quer a atitude positiva, o comportamento seguro, aquilo que vocês devem fazer no dia a dia, que será: percebe antecipadamente os riscos e age prontamente para evitá-los ou controlá-los. Lembrando que a direção defensiva é uma direção preventiva. São ações, são atos, são atitudes antes do acidente acontecer para evitar. Portanto, o comportamento seguro percebe antecipadamente os riscos e age prontamente para evitá-los ou controlá-los. Direção defensiva, direção preventiva. São atos, ações, atitudes que vocês irão tomar antes do acidente acontecer. Vocês vão evitar uma situação de risco, vão evitar um acidente, vocês vão antecipar uma situação. A educação para o trânsito é um direito de todos e tem por finalidade primordial. Na letra A, ele fala em integrar os componentes do Sistema Nacional de Trânsito, não é. Nem a letra B, a formação de infratores contumazes. A letra C, ele fala em educar o comportamento dos condutores e pedestres para que haja respeito e cidadania no trânsito. Então, esta é a resposta correta. Educar o comportamento dos condutores e pedestres para que haja respeito e cidadania no trânsito. Educar o comportamento dos condutores e pedestres para que haja respeito e cidadania no trânsito. Resposta correta, letra C. O condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando? A infração ela vai ocorrer quando eu faço algo errado, quando eu desobedeço, quando eu desrespeito. Portanto, na letra A, respeitar a via não comete infração, muito pelo contrário. Letra B, obedecer às ordens do agente também não comete infração. E muito menos a letra D, respeitar a preferência do pedestre. Eu vou cometer uma infração ali na letra C, quando eu deixar de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Infração de trânsito ocorre quando deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. É quando eu faço algo errado, quando eu desrespeito, quando eu desobedeço. Aí sim eu estarei cometendo uma infração, quando eu deixar de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Aí eu coloquei o comparativo, essa aqui é uma questão do simulado e essa aqui é uma questão da prova teórica do Detran. Notem que é a mesma questão. O condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Então, vocês têm a questão primeira lá do simulado e essa prova teórica real lá do Detran, para vocês verem como é exatamente a mesma pergunta e a mesma resposta. Com o passar dos anos dirigindo, os condutores vão desenvolvendo certos automatismos em relação aos movimentos e procedimentos que exigem um nível menor de concentração para sua execução. Em relação à direção defensiva, essa condição é: lembre-se que a direção defensiva, ela será sempre uma direção preventiva. São ações, atos, atitudes para evitar ou para amenizar, para diminuir uma situação. Os automatismos aqui, eles se referem, são aquelas coisas que a gente faz automaticamente. Só que lembrem-se, sempre vai ser desfavorável. Automatismos, desfavorável, automatismos, desfavorável, automatismo desfavorável. Por quê? Por mais atento que o condutor esteja,
vão ocorrer situações inesperadas, as quais poderão incorrer em acidentes. Então, anotem aí: automatismos, desfavorável, incorrer. Automatismos, desfavorável, incorrer. Automatismos, desfavorável, incorrer. A monotonia e a fadiga têm influência primordial e significativa. Esse monte de palavra difícil quer dizer o quê? Monotonia é algo chato, algo cansativo, certo? Algo repetitivo. A fadiga nada mais é que uma palavra chique para dizer que você está cansado. E o primordial quer dizer principal, o primeiro, o fundamental, o mais importante, o que vai afetar diretamente no que? No nível de atenção do condutor. Imagine se você está disposto, você descansou, dormiu bem à noite, você vai fazer suas tarefas tranquilamente. Agora, se você estiver cansado, você estiver com sono, você estiver estressado, estiver fazendo uma coisa repetitiva, automaticamente o teu nível de atenção vai diminuir. Portanto, a influência primordial será no nível de atenção do condutor. Após colisão frontal é dois carros que se batem de frente, de dois veículos, o motorista de um dos veículos está inconsciente. Nessa situação, a conduta mais indicada para o socorro da vítima é: deitá-la não vai ser, porque vocês não vão remover nem retirar ninguém dos veículos, nem remover, nem movimentar, nem retirar e nem retirar capacete de motociclistas. Portanto, vejam bem, só sabendo disso, vocês não vão remover, não vão movimentar e não vão retirar. Só sabendo desse macete, dessa dica, vocês vão descartar a letra A, vão descartar a letra C e vão descartar a letra D. Vai sobrar o quê? A resposta correta, que é a letra B de bola. Informar ao serviço de socorro o seu estado de inconsciência e seguir as orientações recebidas. Letra B de bola. Informar ao serviço de socorro o seu estado de inconsciência e seguir as orientações recebidas. Quem tem prioridade no trânsito? O pedestre ou o condutor? A escala sempre irá começar do menor para o maior. Portanto, é do pedestre, pois ele é mais vulnerável frente ao veículo. O pedestre, pois ele é o mais vulnerável frente ao veículo. Lembrando que no trânsito, o maior sempre irá cuidar do menor e que a primeira prioridade sempre vai começar com o pedestre, bem como a sinalização. As ordens do agente de trânsito irão prevalecer sobre todas as demais sinalizações. Então, as ordens do agente prevalecem sobre todas as demais sinalizações e o pedestre é quem tem a primeira prioridade. O pedestre, pois ele é o mais vulnerável frente ao veículo. Eu até coloquei para vocês aqui essa outra questão que pode ser que caia, que ele fala que no Brasil há que se considerar que o cidadão pode exercer diferentes papéis no contexto social. Ora atua como pedestre, ora como motorista ou motociclista. Para o Código de Trânsito Brasileiro, o cidadão é prioridade no que se refere à defesa da vida. Prioridade no que se refere à defesa da vida. Em primeiro lugar, a primeira prioridade será do pedestre, será da vida. Então, prioridade no que se refere à defesa da vida. A embreagem, composta basicamente de um disco e um platô, tem como função principal. A embreagem, pessoal, ela vai ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Então, nessa questão, ele está perguntando qual que é a função da embreagem, o que ela vai fazer. Ela vai ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão.
Basicamente, a hora que vocês pisam o pedal da embreagem e vocês conseguem engatar a marcha, é porque ela desligou a força motriz. Quando vocês soltam o pedal da embreagem, ele liga novamente a força motriz, o que permite o carro de vocês movimentar. Então, basicamente, a função da embreagem é essa. Ela vai ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Não é facilitar o funcionamento do motor, não é permitir ligar o veículo facilmente, e muito menos não acavalar as marchas. A função dela vai ser ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Daí eu coloquei essas outras questões aqui, ó, que também estão relacionadas com a embreagem. Então, a primeira, que nós vimos na anterior, que é a função. A função básica dela é ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. E aí, ela pode perguntar aonde que ela fica localizada. Então, a localização da embreagem, o conjunto da embreagem fica situado no sistema de transmissão e está localizado entre o volante do motor e a caixa de mudanças. O volante do motor e a caixa de mudança. Então, caso pergunte da função, ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. E se perguntar a localização, ela está localizada entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Entre o volante do motor e a caixa de mudanças. É proibida a circulação de bicicletas em. Sempre que perguntar sobre a proibição, a resposta sempre terá que começar com rodovias. Rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias. É proibida a circulação de bicicletas em rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Não confundam com as calçadas e os passeios, que é só quando devidamente sinalizada pela autoridade de trânsito. Então, se falar na proibição, tem que começar com rodovia. Agora, se falar nas calçadas e passeios, é permitido, desde que devidamente sinalizado pelo órgão com circunscrição sobre a via. Mas se falar da proibição, tem que começar sempre com rodovias. A maioria dos fabricantes de automóveis recomendam a substituição do fluido de freio a cada 10.000 quilômetros. O óleo de motor que está vindo atualmente também está vindo para cada 10.000 quilômetros. E outra coisa que ele também vai cobrar com 10.000 quilômetros é o rodízio. O rodízio é a troca, né, dos pneus dianteiro e traseiro sempre do mesmo lado, que vai ser feito a cada 10.000 quilômetros. Então, a maioria dos fabricantes de automóveis recomendam a substituição do fluido de freio a cada 1 ano ou 10.000 quilômetros. A cada ano ou 10.000 quilômetros. E o óleo do motor, ele vai ser a cada 6 meses ou a cada 10.000 quilômetros, o qual vencer primeiro. Mas se cair essa questão do fluido de freio, a cada 1 ano ou 10.000 quilômetros. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, então ele está dando para nós 3 números romanos e ele quer saber quais deles estão corretos. Então, o 1 fala que a educação para um trânsito é um direito de todos os cidadãos e um dever dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Isso é uma afirmativa verdadeira. 2. Os pedestres são beneficiados, pois passaram a ter preferência na travessia pela faixa de pedestre. Isso também é correto. E o 3 está errado, porque ele começa falando que foi vetado ao cidadão o direito de solicitar fiscalização. A palavra vetado quer dizer proibido, tá? Não foi proibido, muito pelo contrário. O cidadão tem o direito de solicitar fiscalização ou implantação de equipamento. Então, por isso que a 3 está errado, porque não foi vetado, muito pelo contrário. O cidadão tem esse direito. Então, estão corretos o número romano 1 e 2. A educação para o trânsito é um direito de todos os cidadãos e um dever dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, e os pedestres são beneficiados,
pois passaram a ter preferência na travessia pela faixa de pedestre. Então, o número romano 1 e 2 estão corretos. Em vias sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. Tudo o que tem roda, roda na rua. Então, os ciclistas, as bicicletas irão circular na via junto com os veículos motorizados, mas tomem cuidado, sempre no mesmo sentido, sempre pelo bordo, sempre com preferência, com prioridade em relação aos veículos motorizados. Nos veículos em que é previsto equipamento destinado a reduzir a emissão de poluentes, trata-se de, nesse caso, ele está se referindo ao catalisador. O catalisador, ele é um equipamento obrigatório em todos os veículos automotores, seja moto, carro, ônibus, caminhão, o que for. E ele é destinado a reduzir a emissão de poluentes. Então, o catalisador, ele é uma peça do escapamento que é fixa em todos os veículos, é um equipamento obrigatório e é destinado a reduzir a emissão de poluentes, a reduzir a emissão de gases. O catalisador, ele vai catar, ele vai filtrar. O filtro de óleo do motor, ele vai ser responsável por filtrar apenas o óleo que está circulando dentro do motor. Aí eu aproveitei colocar para vocês aqui a diferença entre o decibelímetro e o catalisador. O catalisador, como nós vimos na questão anterior, ele vai filtrar os gases, ele vai filtrar os poluentes. Já o decibelímetro, ele não é um equipamento do carro, ele é um aparelho externo, o qual vai medir o nível de ruídos que é emitido pelos veículos. Então, o guarda, ele vai ter esse equipamento que chama-se decibelímetro, e esse equipamento, né, é um aparelho que vai medir o nível de ruídos emitidos pelos veículos. Tem uma outra palavra também que pode cair na prova, que é o tacógrafo. O tacógrafo, ele é um registrador instantâneo e inalterável de tempo e velocidade que é exigido em veículos de transporte coletivo de passageiros, de produtos perigosos, entre outros. 3 motoristas estão completando 1 ano com suas respectivas permissões para dirigir. Durante esse primeiro ano, o histórico de infrações de trânsito de cada um foi o seguinte. Antes de nós lermos ali, nós precisamos lembrar que durante a PPD, durante o primeiro ano, vocês não poderão ter nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de infração média. O que é ser reincidente? Ter 2 infrações médias ou mais. Então, nem grave, nem gravíssima, nem reincidente de infração média. E aí ele quer saber a qual desses 3 motoristas que a CNH será conferida. Bom, o motorista 1 já de cara cometeu uma infração grave. Lembra? Nem grave, nem gravíssima. Então, ele não vai pegar a definitiva. O motorista 2, ele cometeu 2 infrações de natureza média. Nem grave, nem gravíssima, nem reincidente em média. Ele foi reincidente em média. Então, ele também não vai pegar a CNH definitiva. Já o motorista 3, ele cometeu 3 infrações de natureza leve. Só que notem que a frase diz o seguinte: nem grave, nem gravíssima, nem reincidente em infração média. Ele não faz menção às infrações de natureza leve, claro, desde que não ultrapasse, né, a marca de 40 pontos. Então, o motorista 3 é o único que irá pegar a CNH definitiva. O condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando? Infração, ela vem do desrespeito, do desobedecer, ou seja, deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. É quando você faz algo errado ou quando você deixa de fazer algo que deveria fazer. Então, nesse caso, o condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Deixa de cumprir
qualquer determinação da legislação de trânsito. Com relação às ultrapassagens, considere. Então, ele está dando para nós 3 ultrapassagens e ele quer saber quais estão corretas. No 1, ele fala que a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Sim, isso é correto. A maioria das ultrapassagens elas são feitas pela esquerda, ou seja, pela contramão. Com exceção da direita, quando o veículo que estiver à nossa frente for virar, dobrar ou entrar à esquerda. 2. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela direita, não deverá. Exceto, como eu já falei, quando o veículo a ser ultrapassado, ele tem a intenção de entrar à esquerda e não à direita. Então, a ultrapassagem ela é feita pela esquerda, com exceção pela direita, quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. E 3, o acostamento pode ser utilizado para a realização de ultrapassagens, não pode. Ultrapassar pelo acostamento, ultrapassar em interseções, passagens de nível, pontes, túneis, viadutos, são todas situações de infrações gravíssimas com 7 pontos, então não pode. Ultrapassar pelo acostamento ou em locais proibidos são infrações de natureza gravíssima com 7 pontos. Então, só está correta a afirmativa do número romano 1. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículos é: sempre que cair essa questão, lembrem-se que ele nunca vai falar de pés, nunca vai falar de pernas e nunca vai falar de calcanhares, certo? Só sabendo disso, nós já eliminamos a alternativa B de bola e a alternativa D de dado. Aí nós ficamos com a letra A e a letra C. A letra A, ele fala o seguinte: as 2 mãos no volante, com certeza as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos, está completamente correta. A letra C, ele fala em ficar com a mão sobre a alavanca do câmbio, não pode, uma que vai perder a tua mobilidade na direção e segundo que com o tempo vai danificar o câmbio. Aí eu coloquei aqui, ó, as 2 possíveis questões que podem cair. Na primeira, ele fala novamente da posição correta, que faz parte dos preceitos da direção defensiva, pois evita o desgaste físico, entre outras coisas. E ele pergunta da lista. Essa lista que ele se refere é basicamente composto por 2 itens. Lembrem-se, não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Então, na primeira ali, só sobrou o quê? Braços ligeiramente dobrados. E na segunda, só sobrou as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Braços ligeiramente dobrados e as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Primeiro, é proibido nas rodovias, então já descarta a letra D. Em calçadas, só quando devidamente sinalizado, então descarta a letra C. Vai sobrar a rua. Aí sim, tudo que tem roda, roda na rua. As bicicletas irão circular nas ruas de uma forma geral. Só que cuidem, porque vai ser o quê? Com prioridade sobre os veículos motorizados. Não é cedendo a vez, e sim tendo a vez, tendo a preferência. Então, em ruas, de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Em calçadas é permitido só que quando não é devidamente sinalizado, e nos acostamentos, nas rodovias, no caso, sempre vai ser proibido, salvo quando houver acostamento ou faixa de rolamento próprio. No Brasil, há que se considerar que o cidadão pode exercer diferentes papéis no contexto social. Ora atua como pedestre, ora como motorista ou motociclista.
para o Código de Trânsito Brasileiro, cidadão é. Pessoal, a primeira prioridade no trânsito começa com o pedestre. A prioridade no trânsito é a vida. Todas as campanhas e afins que existem aí é o quê? É para prevenir, é para cuidar da vida. Logo, é prioridade no que se refere à defesa da vida. Prioridade no que se refere à defesa da vida. Considere as afirmativas. Lá no final, ele está questionando vocês sobre os crimes de trânsito. Já vou adiantar para vocês. Não é crime dirigir com habilitação vencida há mais de 30 dias e não é crime o veículo não estar devidamente licenciado. Só sabendo disso, nós já iremos eliminar a letra A e a letra B, que são as que têm a alternativa 3. Então, nós ficamos entre a C e a D. Logo, nós já temos 50% de chances de acertar essa questão. O número romano 1 fala que é crime afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Isso, com certeza, é considerado um crime de trânsito. No segundo item, que também é crime, dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, também é um crime. Então, nós temos o crime no número romano 1 e no número romano 2. Logo, letra C é a alternativa correta. Aqui eu coloquei, pessoal, é a mesma questão, é a mesma pergunta. A única coisa que na anterior era uma questão que estava no simulado. Essa aqui é uma questão real lá da prova teórica do Detran, que um dos meus alunos foi lá, fez a prova e acabou errando. Notem que é a mesma pergunta, ele está questionando sobre os mesmos crimes de trânsito. Notem que a resposta é exatamente a mesma. Dirigir com habilitação vencida há mais de 30 dias não é crime. É crime o quê? Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, ou dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Novamente, estão corretas os números romanos 1 e 2, exatamente igual ao simulado. E aí eu coloquei essa outra aqui, também a questão lá da prova teórica do Detran, que os meus alunos foram lá, fizeram e erraram. Nessa aqui, ele cita aquilo que eu falei anteriormente. Não é crime o veículo não estar devidamente licenciado. O veículo não estar devidamente licenciado não é crime. Vai ser crime o quê? Sem possuir habilitação, ou igual estava na outra, gerando perigo de dano, etc. e tal, ou ainda sobre a faixa destinada a pedestre. Então, nessa questão, sem possuir a CNH, sem ter feito um processo de habilitação, ou sobre a faixa destinada a pedestre. Sem habilitação estar vencida há mais de 30 dias, ou o veículo não estar devidamente licenciado, não é crime. É infração, sim, mas não é crime. As finalidades dos primeiros socorros relacionados aos acidentes de trânsito estão abaixo descritas. Número 1. Acionar corretamente o serviço de emergência local? Sim, com certeza, isso é uma atitude correta. 2. Diagnosticar com rapidez e segurança? Pessoal, vocês não têm curso, vocês não têm preparo na área para diagnosticar nada, nem sequer uma dor de cabeça, tá? Vocês não têm treinamento para diagnosticar nada. Muito menos no número 3, utilizar técnicas simples ou complexas. É primeiros socorros, é o básico. Quase sempre vai ser o quê? Acionar corretamente o serviço de emergência local e fazer a sinalização do local. Vocês não vão diagnosticar nada, nem vão utilizar nenhum tipo de técnica, nem simples e nem complexa. Noções de primeiros socorros apenas 1.
acionar corretamente um serviço de emergência local. Os passageiros no banco de trás, ao descer do veículo. Pessoal, não é sair por qualquer lado, nem pelo lado esquerdo, nem pelo assento mais próximo. É a letra C, devem sair sempre pelo lado da calçada. É um lado mais seguro. Se tiver algum veículo, alguma coisa, uma bicicleta, um pedestre, vai estar em velocidade bem reduzida, então o perigo é menor. Então, os passageiros do banco de trás devem descer pelo lado da calçada. E aí eu coloquei essa outra questão aqui, ó. Aqui ele está falando do condutor do veículo, qual a maneira correta do condutor do veículo descer do carro. Então, ele vai, primeiro, deverá abrir a porta, depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários da via. E os passageiros lá do banco de trás, eles devem sair sempre pelo lado da calçada. A alteração da cor ou outra característica do veículo sem autorização resulta em. Lembre-se, toda vez que tiver algo errado, algo para arrumar, algo para consertar, ele vai gerar o quê? A retenção do veículo para regularização mais a multa e é uma infração de natureza grave. A remoção vai acontecer quando o teu veículo estiver estacionado de forma irregular. E a apreensão da CNH aí vai ser numa situação muito mais grave, não vai ser somente pela troca da cor, não. Então, a troca da cor ou de qualquer outra característica vai resultar na retenção do veículo para regularização mais a multa e é uma infração de natureza grave com 5 pontos na habilitação. Lembrando que neste caso, pessoal, como é uma alteração do veículo, quem vai ser responsável por essa infração é o proprietário, é o dono do veículo. Por mais que outra pessoa esteja dirigindo, mas a infração, a multa, a penalidade, ela vai para o dono do veículo, a não ser que o dono do veículo seja a mesma pessoa que estiver dirigindo o veículo, aí vai tudo para a mesma pessoa. Agora, se for, você pegou lá um carro emprestado e esse carro está com qualquer alteração de cor ou característica, por mais que a polícia pare você, faça a autuação para você, você assine, mas essa infração, ela vai para o proprietário do veículo, tá? Com relação à via e à pista, considere. Primeiro, o que é via? Via é o espaço físico por onde transitam pessoas, veículos e animais. Todo e qualquer espaço aonde transite uma pessoa, um veículo ou um animal, ele é considerado via. Lembrem-se, via é o espaço físico. A rua da casa de vocês, a calçada, o estacionamento do shopping, do supermercado, do condomínio fechado, caso você resida, todos esses espaços por onde transitem pessoas, veículos ou animais, ele é considerado via. Só cuidem para não confundir com trânsito, porque via é o espaço físico, é a superfície. Já trânsito é o ato ou efeito das pessoas, veículos e animais transitarem sobre a via. Nessa questão aqui, ele deu 3 números romanos para nós podermos identificar quais estão corretos. No caso, apenas o número romano 1 que está correto, aonde diz que via é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Esta é uma afirmativa completa e exata em relação ao significado de via. Na segunda, ele fala que pista e via têm o mesmo significado, não tem, porque a pista nada mais é que uma subdivisão da via. Pista é o asfalto mesmo por onde a gente transita, só que ele já faz parte da via. O asfalto, no caso a BR, a rodovia, a rua da casa de vocês, ele é considerado pista e ele está dentro da via, então não tem o mesmo significado. E ele fala que pista e faixa de domínio têm o mesmo significado, também não tem o mesmo significado, portanto, só está correto
o número romano 1, que diz que via é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Via é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. E lembrem-se que o ato ou efeito das pessoas, veículos e animais transitarem sobre a via, aí ele vai ser considerado trânsito. O CTB, lembrando que a sigla CTB significa Código de Trânsito Brasileiro, tem validade em todo o território nacional, todos os estados, todas as cidades. O CTB estabelece que o infrator será submetido a curso de reciclagem, dentre outras situações, quando suspenso do direito de dirigir e quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. O curso de reciclagem ele é composto por 30 horas aula, tá? E a pessoa vai ter que fazer, o condutor vai ter que fazer quando ele tiver suspenso ou cassado, ou como diz a questão, suspenso do direito de dirigir e quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. Você está passando por uma rua de grande movimentação de veículos e é obrigado a caminhar pela rua, porque vários clientes de um restaurante estacionaram seus veículos sobre a calçada. Aqui nós já temos uma infração que estacionar sobre a calçada, mesmo que seja a calçada da frente da casa de vocês, ele é uma infração passível de remoção, tá? Não pode. E aí ele completa lá. Nesse caso, é correto afirmar que os condutores desses veículos, eles consideram irrelevantes os princípios de cidadania e solidariedade, além deles estarem cometendo uma infração de trânsito, que é estacionar em local proibido, no caso sobre a calçada, que poderá gerar multa e remoção, eles consideram irrelevantes os princípios de cidadania e solidariedade, ou seja, é não pensar no outro. De acordo com as alternativas abaixo, qual a melhor escolha em situação de emergência? Não é procurar conservar seu veículo na via, muito pelo contrário. Você vai tentar retirar o teu veículo da via para não acabar ocasionando um acidente. Então, vocês irão retirar o veículo do fluxo de trânsito, sinalizar com o triângulo e o pisca-alerta. Retirar o veículo do fluxo de trânsito e sinalizar com o triângulo e o pisca-alerta. Em situações de emergência, resposta correta em verde, retirar o veículo do fluxo de trânsito e sinalizar com o triângulo e o pisca-alerta. Não vai deixar o carro na via, vai procurar tirar o carro da via. Durante percurso de descida em serra, o condutor deve... Pessoal, primeiro, vocês não vão usar neutro, ponto morto, banguela ou qualquer coisa assim. Tem que descer engrenado. Sempre deixar o veículo em marcha reduzida. A resposta errada ali, que começa de forma correta, ao dizer que você vai deixar o veículo engatado ou engrenado. Porém, você não vai utilizar o freio sucessivamente, até porque pode aquecer demais o sistema e, dependendo do veículo, pode até ocasionar um incêndio. Então, não vai descer com ponto morto, banguela, sem marcha. E também não vai usar o freio sucessivamente, ou seja, ficar pisando ali o freio várias e várias vezes, porque vai aquecer o teu sistema de freio, você poderá ficar sem freio, inclusive até dependendo do veículo, ocasionar, um princípio de incêndio. Então, você vai deixar o veículo em marcha reduzida. Deixar o veículo em marcha reduzida. Os gradis são dispositivos utilizados para... Esses gradis que ele colocou a foto ali, é aqueles gradis que geralmente fica na pista de rolamento, tá? Na BR, na rodovia.
Para que ele serve? Para evitar a interferência de um fluxo de veículos sobre o fluxo oposto. Evitar um retorno em local proibido ou algo assim. Ele vai separar, quando não tem o canteiro central, um item que pode substituir o canteiro central é esses gradis. E a função dele é evitar a interferência de um fluxo de veículo sobre o fluxo oposto. Gradis, evitar a interferência de um fluxo de veículos sobre o fluxo oposto. São dispositivos delimitadores. Quando ele fala em dispositivo delimitador, é aquele dispositivo que vai dar a direção por onde você deve ou não deve passar com o teu carro. Nesse caso, serão taxas e tachões, que são aqueles refletivos que ficam no centro ou nas laterais da pista, elementos contendo unidades refletivas aplicados diretamente no pavimento. Esse que eu coloquei ali, ó. As taxas e os tachões, eles são dispositivos delimitadores. Eles vão delimitar por onde, no máximo até onde o teu veículo poderá transitar. Tanto é que quando você passa por cima deles, ele faz um barulho característico, justamente para te avisar, para te alertar que você está saindo do teu limite que você tem para utilizar na via. Então, dispositivos delimitadores, taxas, tachões e elementos contendo unidades refletivas aplicados diretamente no pavimento, que são aquele que a gente conhece por zóio de gato, são as taxas e tachões. A minha gratidão a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui, gratidão pela vida dos mais de 14 mil inscritos aqui no canal da Prof. Lumendes, e de coração quero agradecer todo o carinho, todas as mensagens, todos os feedbacks. Realmente é um prazer poder fazer parte dessa etapa tão importante aí da vida de vocês. E claro, continuo desejando de coração a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas e um abraço bem apertado e carinhoso da Prof. Lumendes.